anos. Elisa Ferreira, queria lhe perguntar, se for eleita Presidente da Câmara, como é que resolve esta questão do Aleixo? Vai demolir, não vai demolir, vai requalificar, não vai requalificar? Eu precisava de ter uma ideia muito clara de quais são as razões que fazem com que o Dr. Rui Rio se proponha a deitar tudo abaixo. Eu tenho ouvido falar de droga. E se é por causa da droga, o Dr. Rui Rio deitou abaixo o bairro São João de Deus, deixou as redes de drogas espalhadas na cidade, os terrenos estão completamente abandonados, não aconteceu lá nada. Se é pela droga, acho uma opção absolutamente catastrófica. Mas acho o que é que faria se fosse eleita? Por mim, antes de mais nada, eu iria perguntar às pessoas, falar com as pessoas que querem sair podem perfeitamente sair, mas à partida eu não vejo nenhum motivo para que habitações que têm uma ou outra solidez, que eu não encontro em nenhum dos bairros que tenho frequentado, qualquer dos bairros que estão construídos são habitação social, aquele não era habitação social. Portanto, está a falar da construção física. A construção física é boa, é sólida, precisa de requalificação nos espaços comuns. Se fosse eleita, requalificava o bairro. Requalifica o bairro, a não ser que surjam elementos supervenientes que eu não esteja a ponderar, nomeadamente ao nível da estrutura das construções. Mas ponderar, se não houver... Soutor, não se esteja a rir. O Soutor acha esse ar de superioridade. E depois isso não tem consistência, Soutor. Não tem consistência. Olha, quem não se está a rir são as pessoas que estão aflitas, que percebem que o mundo delas e a casa delas está completamente em risco, que estiveram até agora sem saber o que é que lhes ia acontecer e convencidas, e ninguém lhes desmentiu, que iriam ficar nas mãos de um privado no processo de realojamento, porque o critério de realojamento, os locais, etc., o consórcio, isso nada lhes foi explicado. As pessoas estiveram sem nenhuma presença da Câmara a ajudá-las a construir um cenário alternativo e o Soutor ri-se. O Soutor ri-se porque não mora lá. Não é? Felizmente não mora lá. Eu não me rio, eu rimo do que disse, não foi das pessoas, não é? Estamos a tratar de um assunto que é suficientemente sério, não? Acho eu. É um esclarecimento que quer dar, mas tem que ser rápido. O bairro São João de Deus, para ver a doutora Elisa Ferreira disse assim, teve 8 anos na Câmara e não resolveu o Aleixo. Eu, em 8 anos na Câmara, o Partido Socialista deixou-me 50 e tal bairros, dos quais 40 para aí completamente abandonados. O bairro de São João de Deus, que eu deitei abaixo, é isto. Isto é é a política social do Partido Socialista. E a senhora deputada Elisa Ferreira acha que eu fiz mal em acabar com isto, em destruir isto. E estas duas fotografias são um mínimo do que era o São João de Deus, que eu duvido que conhecesse o São João de Deus. O lagarteiro está igual. Ui, nem pense nisso. O lagarteiro não está. Não há comparação entre São João de Deus e o lagarteiro. Olha, diga-lhe mais, nem sequer há comparação. São João de Deus, nem sequer há comparação no São João de Deus havia casas boas e havia casas fracas. São João de Deus? No São João de Deus havia casas que tinham 12 anos quando foram abaixo. Não conhece. Doutor, não diga isso. Não conheceu o São João de Deus. Isso é uma fraca... Pergunta quem conheceu. Isso é uma fraca saída. Correndo o risco... Isso é uma fraca saída, essa coisa, essa arte de superioridade. Correndo o risco de darmos trunfos à concorrência, volto a recordar que estes candidatos à Câmara do Porto terão ainda mais debates pela frente. Nós não podemos, de facto, ficar mais tempo aqui. Como viram, este é um tema que também divide a cidade, divide as questões programáticas. Eu tive o cuidado de ler todos os programas e perceber que este é um dos assuntos que divide e que se discute. Espero que pelo menos as pessoas que estão a seguir nos tenham percebido o que é que cada partido, o que é que cada força política tenciona fazer caso vença as eleições. E avançava, estamos a falar de casas, Rui Sá, avançava para uma das bandeiras eleitorais de Rui Rio, que foi, o nome é dele, o Plano Quarteirão, que é a Sociedade de Reabilitação Urbana, agora chamada assim, que se propunha requalificar em massa a Baixa do Porto, devolvendo-a às pessoas, porque está praticamente voluta. Não sei se é o senhor que diz que há 16 pessoas por dia que deixam a Baixa do Porto. Sou eu que digo. 18. A senhora diz 18. Eu creio que são os números. É uma questão de fazer São os números. Parece-me que são os números que dizem. E, portanto, que avaliação faz? No primeiro mandato foi vereador com Pelouro, esteve ao lado desta Câmara de Rui Rio, já falamos nisso há 4 anos. Que avaliação é que faz deste plano de reabilitação urbana e da forma como ele está a correr? Ainda bem que levantei esse problema, porque a Sociedade de Reabilitação Urbana, no primeiro mandato, foi viabilizada pelo Partido Socialista. Portanto, foi o Partido Socialista que, depois de ter votado contra, passado 15 dias, decidiu viabilizar a Sociedade de Reabilitação Urbana. Maioria de capital e eu sou contra o modelo da Sociedade de Reabilitação Urbana no Porto. Em primeiro lugar, porque a Sociedade de Reabilitação Urbana é uma sociedade de capitais totalmente públicos, mas com maioria
da Administração Central, o que significa que se constitui num pelouro do urbanismo paralelo que não é controlado pelo poder político que é eleito pelos portuenses, que é a Câmara Municipal do Porto, e que só a meu pedido é que tem ido a Administração da Sociedade de Reabilitação Urbana à Câmara para fazer explicações sobre a sua própria atividade, porque nós não temos qualquer conhecimento, nem temos que ter, do ponto de vista meramente formal, mas em segundo lugar, porque me parece que a política que tem vindo a ser definida é uma política que procura privilegiar o interesse de grupos económicos na recuperação da cidade, pondo de lado aquilo que é o interesse da cidade e aquilo que é o interesse dos moradores, dos comerciantes e dos pequenos proprietários desses quarteirões. Eu vou-lhe dar um exemplo. O quarteirão da Praça Dom João I, como é chamado, e que no fundo é Dom João I, Bom Jardim, Rua Formosa e Rua de Sá da Bandeira. Esse quarteirão vai ser recuperado de acordo com os interesses de dois grandes grupos que dominam grande parte do quarteirão. Do lado norte, do lado norte, nós temos a situação da Braga Parques, que é proprietária dessa parte, e do lado sul, o Millennium BCP, que é proprietário de grande parte daquele quarteirão. A recuperação do quarteirão é feita de acordo com os seus interesses. Por exemplo, vão demolir 2 prédios que estão completamente ocupados, que os seus senhorios têm-nos ocupados, têm-nos em bom estado, para facilitar o acesso ao interior do quarteirão. E eu pergunto porque é que não fazem a demolição de prédios devolutos. Porquê? Porque o grupo económico considera que é mais útil demolir os prédios. Esperava mais desta sociedade? Muito mais. O que é que esperava nesta altura, rapidamente? Nesta altura seria perfeitamente evidente que já deviam estar muito mais obras no terreno. E estão pouquíssimas obras. Por outro lado, a Sociedade de Reabilitação Urbana, aquilo que tem feito é expulsar moradores e comerciantes que estão e que resistiram durante estes anos todos na Baixa, substituindo-os por pessoas com muito mais poder económico, porque as casas que têm sido vendidas são casas que são vendidas a preços extremamente elevados. E, portanto, na minha opinião, a Sociedade de Reabilitação Urbana não é um modelo indicado para a reabilitação desses quarteirões e muito menos para o chamado casco histórico, o centro urbano antigo da cidade, Miragaia, Sé, São Nicolau e Vitória, onde, objetivamente, só os dinheiros públicos e os interesses públicos podem recuperar essa zona. Portanto, uma discordância completa e em coerência com a posição que assumi no primeiro mandato, quando tinha pelouro, que votei contra a Sociedade de Reabilitação Urbana e expliquei as razões para ter votado contra ela e que foi viabilizada pelo Partido Socialista. Sr. Teixeira Lopes, na sua opinião, o que é que esta sociedade está bem ou mal? Já devia ter mais casas prontas ou não? Está no bom caminho ou é o caminho inverso? Bem, infelizmente, nesta matéria há de facto um consenso nefasto entre PS e PSD, nesta matéria e noutras matérias. No Palácio de Cristal, na privatização do aeroporto, em questões que são estruturantes da vida da cidade. Mas nesta questão, em particular, eu devo dizer que a Sociedade de Reabilitação Urbana reabilitou um prédio na Rua das Flores, que já é mítico, já é conhecido. É o prédio que foi recuperado. Nos outros casos, concedeu a privados, como acontece na Praça Carlos Alberto. Estão lá os apartamentos, as pessoas podem vê-los. Aqueles apartamentos são vendidos a 2.500 euros o metro quadrado, quando, na verdade, o preço justo seria 600 euros o metro quadrado. Quer dizer que um T1 ou um T2 custam 200 mil, 250 mil euros. Eu pergunto se é desta forma que nós vamos inverter a sangria populacional do Porto. Porque o Porto perdeu 47 mil pessoas entre 2001 e 2008. Entre 2001 e 2005 só houve um concelho, Alcoutim, que perdeu mais população do que o Porto. E quem é que sai do Porto? Quem são aqueles e aquelas que partem, querendo ficar? Casais jovens, jovens solteiros também, que vão para as periferias, mas que queriam ficar aqui. E eu pergunto se vamos, de facto, conceder, mais uma vez, aos negócios privados a reabilitação da Baixa e do Centro Histórico, ou se vamos apostar na diversidade social e cultural. Porque a minha aposta é essa. E como é que conseguimos isso? Através de uma bolsa municipal de arrendamento. A Câmara, juntamente com o Estado deve investir aqui fortemente, reabilita as casas que estão devolutas. São dezenas de milhares de casas devolutas e degradadas no Porto. Os senhorios muitas vezes não podem ou não querem recuperar. O que nós defendemos é que essa bolsa de arrendamento deve recuperar as casas e colocá-las no mercado, a um preço justo, o que diminui a pressão sobre os alugueres. Mais ainda, cria emprego. A maior parte dos desempregados do Porto, uma parte significativa, são operários da construção civil. E mais ainda, anima a economia local. É um investimento direto, localizado. Anima o comércio, anima a cultura, anima a restauração. O que é que está a falhar aqui? É a velocidade da que as coisas são feitas ou é o próprio modelo de gestão? O modelo em si é um modelo para negócios privados, que tanto o PS como o PSD e o CDS apoiam. E, na verdade,
é ineficaz, é incompetente. Há um prédio recuperado na Rua das Flores. E o resto, como se vê, são prédios a 200 mil euros em Carlos Alberto. Parece-me que isto não é um modelo de cidade que queremos.